A gente teve um corte da novela no TikTok, mas dentro do perfil da TV Globo, que o corte daquela cena teve 18 milhões de visualizações dentro daquele perfil. Então, o que isso significa? Que algumas pessoas podem assistir a novela através de uma rede social. Hoje a gente inaugura um novo perfil de consumo de cultura, que é o que a gente chama no estudo do consumidor cultural omnichannel, que é o consumidor que ele está consumindo ao mesmo tempo a cultura presencialmente e a cultura online, mas mais do que isso, ele espera que as duas experiências se potencializem. E aí é amparado por uma base de aprendizado grande da Globo e do próprio roteiro, né, que traz ali as características principais desse personagem. Você conseguir interagir com esse personagem de uma forma fluida através de uma inteligência artificial, me parece que seja um próximo passo de toda essa transformação que está acontecendo. O que um criador faz é intuir o que não existe que pode interessar. O offline tem uma característica de vivenciar algo o valor de vivenciar alguma coisa entre outros seres humanos. Porque isso faz a gente se sentir parte da humanidade. Traz o ethos daquele momento, o espírito da época, além da conexão humana. E eu acho que é daí que surgem as histórias, sabe? Fala pessoal, eu sou o Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre o futuro do audiovisual no Brasil. Uma indústria que movimenta dezenas de bilhões de reais por ano, além de ser o principal vetor de soft power brasileiro, projetando as nossas histórias e os nossos criadores ao redor do mundo. Uma indústria também que vem se transformando de forma cada vez mais acentuada. A maneira como a gente descobre, consome e participa das histórias mudou, principalmente impulsionado pelas redes sociais. TikTok e Instagram deixaram de ser plataformas de interação e se tornaram territórios culturais, onde as narrativas nascem, se transformam e viralizam. E até gigantes como a Globo já estão apostando em microdramas verticais, que são séries bem curtas pensadas para o celular, num cenário onde a atenção do público está cada vez mais fragmentada. Falando especificamente sobre cinema, o estudo O Futuro da Cultura e da Indústria Audiovisual na Era Digital, lançado recentemente pela Firjan, mostra que foram 125 milhões de espectadores em 2024, um crescimento em relação aos últimos anos, mas ainda 30% abaixo do período pré-pandemia. Enquanto isso, a inteligência artificial segue impactando todo o setor criativo e levantando debates importantes sobre trabalho, direitos autorais e originalidade. E nesse cenário de abundância de formatos, o que esperar então para o futuro do audiovisual no Brasil? Como a nossa criatividade e influência digital podem contribuir para a relevância e crescimento dessa indústria. Para conversar sobre isso, está aqui comigo a Joana Siqueira, consultora de estudos e pesquisas da Firjan e uma das autoras desse estudo que eu mencionei recentemente. Tudo bem, Joana? Bem-vinda ao Lábios Tendências. Obrigada pelo convite, Yuri. Também está aqui com a gente a Rosane Schwartman, autora de diversas novelas e séries premiadas da Globo e do livro A Telenovela e o Futuro da Televisão Brasileira. Bem-vinda mais uma vez ao podcast Lábios Tendências, Rosane. Obrigada, muito bom estar aqui. Maravilha. Eu queria começar pedindo para vocês falarem um pouco, de repente até começar com você, Rosane, falando um pouquinho sobre o que você enxerga assim, das principais mudanças no audiovisual e como que isso tem impactado o seu trabalho, se tem impactado, né? Se isso influenciou na forma como você produz, escreve, pensa as suas obras. Eu achei o estudo interessantíssimo, né? Primeiro falar disso, e eu acho que tem muitas coisas ali que me fizeram refletir e também que me fazem refletir sobre o audiovisual de forma geral. Então, por exemplo, eu acho que provavelmente vai entrar nisso mais a fundo, principalmente com a Joana falando, mas a atenção reduzida, né? O cinema, eu lancei um filme esse ano, vou lançar um filme em fevereiro do ano que vem, então como é essa janela em relação às outras janelas, tudo isso. Mas o que eu costumo pensar e que eu gosto de pensar em relação ao audiovisual é pensar o ecossistema midiático como um todo. Esse termo não é um termo meu, é um termo do Scolari, que é um teórico argentino que, enfim, escreve a partir da Espanha, mas eu acho que é um termo muito feliz, porque mostra como o audiovisual, e você abriu o podcast falando em números do audiovisual, né, por alto, assim, mas mostrando a potência do audiovisual,
tem uma força muito grande e que pode achar formas de deslizar entre janelas e mídias e formas de monetizar esse conteúdo através dessas várias janelas e mídias, e daí vem a ideia, só resumindo o que significa, do ecossistema midiático, sabe? Então, a gente vê, por exemplo, muitos filmes que hoje lançam primeiro na plataforma de streaming, ou que tem uma janela muito curta no cinema, ou que o que a gente falava antes de uma certa hierarquia entre janelas, hoje isso um pouco implodiu, depende da obra, depende do conteúdo. Muitas vezes esse deslizamento de uma janela para outra vai mudar o conteúdo, não necessariamente é o espelho, né, da obra em cada uma dessas janelas, desde coisas muito simples como, vocês já devem ter visto, a adaptação para vertical de algumas cenas, que na verdade foram feitas, sei lá, numa janela 66, foram feitas numa janela para a televisão ou para o cinema, supressão de, assim, às vezes algumas cenas não vão ao ar dependendo, ou não estarão dependendo da janela ou do conteúdo. E também eu acho que a gente tem que pensar em todos os textos e conteúdos feitos a partir do audiovisual ou daquela obra, daquela, como dizia o Steve Jenkins, daquela nave-mãe, né, as narrativas transmídias, as narrativas satélites, enfim, as narrativas criadas a partir de uma grande narrativa, que também podem ser uma forma de monetização, que também fazem parte, estão no ecossistema midiático e fazem parte do que é entender um conteúdo audiovisual hoje, sabe? E aí a questão da atenção reduzida, para mim, eu também incluo nisso, nos cortes. Eu vou, assim, acho que eu estou me estendendo, mas eu vou acabar só dando um exemplo. A gente teve um corte de da novela na plataforma, uma das plataformas, no TikTok, mas dentro do perfil da TV Globo, que o corte daquela cena teve 18 milhões de visualizações dentro daquele perfil. Uhum. Então, o que isso significa? Que algumas pessoas podem assistir a novela através de uma rede social. Ou algumas pessoas que não assistem novela na TV aberta podem ter assistido aquela cena naquela plataforma. Elas ainda consomem novela? Eu posso dizer que elas ainda estão consumindo novela? Eu posso dizer que novela ainda faz parte da cultura delas? Sim, na minha opinião. Legal, isso é um bom questionamento. Acho que e você trouxe vários pontos também que a gente vai explorar ainda ao longo da conversa. Não se estendeu, fica tranquila. Mas passando aqui para a Joana, que é legal que você começou citando, inclusive, o estudo, né? Queria que você falasse sobre o estudo, Joana, falasse um pouquinho, que realmente traz vários dados, né? É um estudo mais amplo, que traz também um aspecto de cultura, não só do audiovisual, mas aqui na conversa a gente vai focar um pouco mais no audiovisual, mas se você puder explicar um pouquinho assim, como surgiu esse estudo e os principais achados que vocês tiveram a partir desse trabalho. Claro. Então, vários pontos aqui, enquanto a Rosane estava falando, eu já fui conectando com os próprios resultados do estudo, e é legal porque a gente está olhando aqui o que os dados estão mostrando e você está trazendo como é que isso está sendo vivenciado na prática, né, ali no dia a dia. O estudo, ele surge muito de uma necessidade, assim, como a Rosane trouxe, né? A gente vive num mundo que é cada vez mais acelerado, a gente tem uma sobrecarga de informações, a gente tem, né, novos formatos de mídia surgindo a todo momento, e aí surgiu de uma necessidade de a gente olhar para o consumo de cultura e entender, da perspectiva do consumo, o que vem mudando. Então, como é que o brasileiro consome cultura e audiovisual hoje, diante desse cenário, né, enfim, e aí quando a gente fala de crise de atenção, então assim, a gente tem uma sociedade que está cada vez mais acostumada a consumir conteúdos mais curtos, mais direcionados para a nossa satisfação, né, enfim, muito fruto ali das redes sociais, dos algoritmos e tudo mais, e que são experiências mais individualizadas. E aí como é que isso reverbera no consumo de cultura e de audiovisual, que são tradicionalmente, né, assim, originalmente, experiências mais longas, mais reflexivas, mais coletivas. E aí foi daí que surgiu o nosso estudo. A gente olha para dados de diversos institutos, tem até dados da Globo que a gente cita no nosso estudo, mas para a gente entender como é que está essa perspectiva do consumo hoje. E o que a gente vê? Então, primeiro, assim, dialogando muito com essa questão do ecossistema midiático que a Rosane trouxe, quando a gente olha para, desde a pandemia, o que vem acontecendo com os hábitos de consumo de cultura, a gente vê que desde a pandemia o brasileiro vem reinserindo o consumo de cultura presencialmente no seu dia a dia. Então, a gente está
tá voltando aí pro cinema, aí pra show, aí pra festas na rua e tudo mais. Só que nenhuma das atividades culturais que a gente investigou no estudo, a gente tem a retomada de público no nível do pré-pandemia. Então, a gente voltou, mas a gente não voltou a consumir o tanto que a gente consumia antes, exceto para shows de música, que foi até o dado que o Yuri trouxe sobre as salas de cinema, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê que enquanto o consumo presencial está voltando, o consumo online, ele não reduz, pelo contrário, ele está estabelecido. Então, o que a gente vê é uma mudança muito estrutural nessa forma de consumir cultura. Que se antes a gente consumia a cultura, sobretudo presencialmente, hoje a gente inaugura um novo perfil de consumo de cultura, que é o que a gente chama no estudo do consumidor cultural omnichannel, que é o consumidor que ele está consumindo ao mesmo tempo a cultura presencialmente e a cultura online, mas mais do que isso, ele espera que as duas experiências se potencializem, né? Que o online potencialize o presencial e que o presencial potencialize o online. E acho que isso dialoga muito com a questão do ecossistema midiático e das estratégias transmídias, né? A gente vê alguns exemplos, enfim, só para citar aqui de como é que isso reverbera na prática, né? A gente tem, por exemplo, eu não sei se vocês acompanharam, mas a Meta fez, acho que em junho desse ano, se não me falha a memória, uns testes para novas experiências no cinema. Então, a ideia era que a experiência do cinema fosse integrada com a internet. E aí você conseguisse usar o celular nas salas de cinema para dialogar com a personagem principal, para responder enquetes e tal. Essa experiência, ela não... o resultado não foi unânime, né, do público que estava lá. Teve gente que adorou, teve gente que não curtiu a experiência, mas é uma resposta a essa demanda do consumidor que já relata, por exemplo, a ansiedade de ficar no cinema longe do celular por 1h30, né? Enfim, a gente tem, por exemplo, o Museu Casa de Anne Frank lá em Amsterdã, que criou um perfil, não um perfil institucional do museu, ele criou o perfil da própria Anne Frank. Então, ali ele vai mostrando as áreas do museu, que é a casa dela, vai mostrando a família dela, mas narrando em primeira pessoa. E aí muda essa forma de se conectar com esse público que agora é mais digital, né? Enfim. Uhum. E daí surgem novas narrativas, enfim, novas formas de narrativa, né? Eu tenho visto bastante isso, né? Cada vez mais personagens de séries, novelas, etc., criando perfis, né, no Instagram, até... Uma série que eu terminei de assistir agora, Os Donos do Jogo, que é uma série que está bastante em alta, né, da Netflix. Eu vi um canal do Profeta no TikTok esses dias, que é um dos personagens principais. Como é que você enxerga isso, Rosane? Isso não te assusta um pouquinho? Você que está aí nesse mercado há tanto tempo, ou você olha isso também como uma forma, de certa forma, assim, é uma evolução natural e faz parte? E principalmente nesse déficit de atenção, né, que vocês duas comentaram e que eu trouxe um pouquinho também na minha introdução, de que, que está tangibilizado no estudo, de que as pessoas não conseguem nem sequer ficar 1h30, 2 horas ao longo do tempo inteiro de um filme sem mexer no celular, né? Isso é um pouco preocupante. Vários pontos aí também, muito interessantes. Primeiro, essa experiência do método, eu via, e eu acho interessante porque cada vez mais se vocês derem uma olhada, tem várias pesquisas dizendo que a imersão das séries diminuiu. Então, as pessoas assistem um seriado no celular, né? O tempo todo, vem uma mensagem. Então, a linguagem das séries, alguns roteiristas falam isso, e tem algumas matérias sobre isso também, tanto em relato de primeira pessoa, mas eu também já vi alguns estudos sobre isso, da linguagem mais pleonástica. Então, a mesma linguagem que a novela celebra desde 1951, que é uma linguagem pleonástica, porque teoricamente as pessoas estão assistindo novela e fazendo o jantar, ou assistindo novela e fazendo mais alguma coisa. O seriado, que tinha uma ideia de uma imersão maior, também está acontecendo isso. E o cinema, para mim, é a grande imersão, né? O dispositivo da sala de cinema, que é aquela sala escura, a luz atrás, a tela na frente, que tem aí uma herança até do palco italiano, aí tudo isso é o lugar de imersão. E se a gente for ver, os grandes filmes, as grandes bilheterias são filmes sensoriais, filmes espetáculo, filmes que ainda trazem que essa experiência imersiva do cinema
é importante. Me irrita profundamente quando eu vou ao cinema, até em festival de cinema, e tem alguém com a luz ali do lado, até em teatro isso tem acontecido. E eu acho que isso é uma herança da pandemia, uma herança de uma prática até de você assistir qualquer coisa com o celular ali. Então, para mim, a experiência do cinema é uma experiência que não pode ter celular, justamente porque é aquele momento de imersão total. E às vezes eu vejo um filme, uma batalha atrás da outra, por exemplo. Eu não consegui ver no cinema, porque eu estava escrevendo novela. Fui ver agora, que finalmente lançou pra... É o filme do Leonardo DiCaprio, né? Do Paul Thomas Anderson. E eu fiquei muito chateada de não ter visto no cinema, porque a minha imersão foi outra. Porque alguém me chamou, porque eu tive que atender o telefone, porque eu tive que parar. Eu deveria ter visto no cinema, sabe? Aí, a outra coisa para pensar, que eu fiquei pensando também, é que no livro eu tenho um capítulo que eu falo disso, mas que as novelas da Globo, por exemplo, elas estão no banco de dados, porque elas estão na plataforma, e você pode escolher ver a novela inteira, ou você pode escolher ver por trecho. Quando qualquer, e na verdade é em cima do texto do Lev Banovich, que é um russo que estudou o audiovisual no banco de dados, me dá liberdade como espectadora que eu nunca tive, de assistir o trecho que eu quiser, na ordem que eu quiser. Então eu posso querer assistir só as cenas de ação de uma novela. Eu posso querer assistir só uma personagem de uma novela. Eu posso querer assistir só as cenas de sexo de uma novela. Eu crio a minha própria narrativa. Então, uma vez que o audiovisual está no banco de dados, eu tiro do contador de histórias um grande poder que ele tinha, que era o tempo narrativo, né? Uhum. Então, mas na época eu fiz uma pesquisa comparando o número de visualizações da novela integral com os trechos e quais trechos eram mais vistos. E, curiosamente, os trechos mais vistos na plataforma não eram a trilha principal que estava acontecendo na novela, entende? Então, as pessoas que estavam consumindo a novela, os trechos da novela pela plataforma, escolhiam assistir uma personagem, que era a sereia da Isis Valverde. Enquanto na novela, os ganchos, ou seja, a principal história, era da Bibi Perigosa, da Juliana Paz. Então, isso também eu acho que traz um elemento interessante. Mas foi um estudo muito específico durante um mês da novela Força do Querer, da Glória Pérez, usando os dados da própria plataforma, quando os dados agora eles não são mais públicos, mas naquela época eram. O número de visualizações era público, que nem no YouTube, que nem em outras plataformas. Então, esse também é um ponto. Então, já tinha um consumo lá na Força do Querer de pessoas assistindo por trecho, entende? Ou assistindo pelos trechos, como se aquele long content virasse short content, ou seja, como aquele conteúdo longo virasse um conteúdo pequeno. Aí agora, finalmente chegando na sua pergunta. Durante a novela Passione, se não me engano é 2005, 2006, do Silvio de Abreu, o Luiz Henrique Rios, que era diretor da novela, ele me fez o convite de criar uma narrativa transmídia para essa novela. E aí eu criei justamente os personagens, junto com o Rafael, enfim, junto com o primeiro produtor transmídia contratado da Globo naquela época. E a gente resolveu fazer o perfil dos personagens nas redes sociais. Isso há 10 anos atrás, tá? É porque às vezes a gente tem a sensação que as coisas são muito agora, muito novas. Sim. Mas eu preciso dizer que short content, que é como a gente fala agora, conteúdo curto, é muito parecido com snack content do começo dos anos 2000. Então, assim, a gente tem que ter muita calma nessa hora, quando eu acho que tem muita coisa que se repete, tem um aprendizado também nisso. Aí, o que aconteceu com o perfil dos personagens de Passione? A gente seguiu o roteiro, a gente seguia a lógica dos personagens. E a gente viu que os nossos personagens, feitos a partir do roteiro, feitos a partir de até spoilers que ninguém mais sabia, com todo cuidado, respeitando a obra, não eram tão populares quanto os personagens feitos por fãs. Porque os personagens feitos por fãs não tinham obrigação nenhuma com o roteiro original. E nem eram, muito menos com a Globo, muito menos com a empresa, sabe?
E aí a gente parou, a gente começou alimentando, começou fazendo um, conversando Isso era com o no outro. Instagram, há 10 anos atrás? Era no Twitter. No Twitter. E aí, anos depois, eu reparei que na novela, também esse estudo tem um pouquinho disso no livro, que quando eu estava escrevendo uma novela, eu comecei a reparar que também tem no fórum do Instagram hoje, mas até dos Dona de Mim isso está acontecendo, e no Twitter também, na época ainda era Twitter, perfil dos personagens feitos por fãs que conversavam entre si. E eu comecei a achar genial aquilo, porque os perfis dos fãs eram ótimos. E tinha um trabalho ali, um cuidado de assistir a novela no ar, pegar falas da novela no ar, respeitar a lógica do personagem, mas também uma liberdade, porque não tinha que responder a empresa nenhuma e tal. E eu comecei a acompanhar esses fãs e entrevistei alguns deles para um artigo do livro que você citou, pela Cobagó, que eu escrevi, que na verdade é a minha tese, que eu atualizei e adaptei de doutorado para a Cobagó. Então, mas aí a gente tem que pensar também, por exemplo, em Malhação 2012, a gente fez um perfil da Agatha Moreira, que chamava Dicas da Ju, de maquiagem, que hoje, depois a gente foi ver o perfil da Paula Oliveira, né, da Vivi. E aí, qual a diferença entre o perfil da Dicas da Ju e depois da Vivi? Branded content, que era o que a gente estava falando. Num ecossistema midiático, você pode ter mais de uma forma de monetização. Então, enquanto a nave-mãe, a novela, apoiada no modelo publicitário, né, publicidade com audiência. Tem um modelo de negócio na TV aberta que todo mundo já conhece, que já tem um pacto com o consumidor, que aparece lá uma propaganda, que tem break comercial. A gente entende que é aquilo que faz a novela ser, aspas, de graça pra gente. Nada de graça, mas dá essa sensação. E quando o perfil da personagem passa para uma outra plataforma, uma outra mídia, e vira branded content, porque aí ela consegue, através de fazer propaganda, depois ela volta para a televisão como personagem, no break comercial, fazendo uma propaganda como personagem da novela. Isso para mim é genial. E eu vejo... Não dá para falar em evolução, porque eu acabei de criticar justamente que, né, as coisas se repetem, mas é uma outra forma desse perfil de personagem para a vida real aparecer. E aí, só para terminar, eu tenho até um cartaz aqui, o Desenrola foi um filme que eu dirigi e escrevi o roteiro com a Juliana Lins, a Clélia Bessa foi a produtora, através da Record, logo depois que eu fiz o mestrado em 2005. E quando eu fiz o mestrado, estava explodindo a ideia de narrativa transmídia, tinha acabado de sair o Cultura da Convergência. Então eu fiz várias experimentações, chamei várias pessoas que estavam na academia comigo, inclusive, para a gente experimentar aquela teoria na elaboração do Desenrola. Então, o Desenrola, só rapidamente, é um longa-metragem, foi uma série, teve um prequel e um sequel no Multishow, como uma série adolescente Mundo Bizarro, ou seja, e se os personagens jamais tivessem se encontrado como no filme. A gente fez uma websérie, que foi a pesquisa para o filme, com um ARG dentro dessa websérie, que é um jogo de realidade alternada. A gente transformou essa websérie numa série para Pay TV. A gente fez um jogo online com chat ao vivo, que a gente chegou a 15 mil jogadores. A gente fez uma série de documentários para o GNT. A gente fez um livro não ficção a partir dessa série de documentários. E depois a gente fez um livro de ficção pela Ediouro, se não me engano, do roteiro... romanceando o roteiro do filme. Então, como vocês podem ver, a narrativa transmídia a gente tentou exercitar de todas as formas. E na websérie, a gente colocou os personagens, a gente chamou um roteirista para cada personagem da websérie, que não eram os personagens do filme necessariamente, mas era a preparação dos personagens do filme. E a websérie era toda em primeira pessoa, cada personagem dessa websérie, eles se encontravam em alguns episódios. E esses personagens estavam nas redes sociais. Foi uma parceria com o Oi Futuro, na época o Oi Futuro estava
todas as telefonias entrando na banda larga precisavam colocar banda larga em escolas públicas, então a gente começou a fazer conteúdo adolescente para dar conta das escolas, da banda larga, o que estava acontecendo ali. E aí algumas pessoas perguntavam nas redes sociais, mas você existe? E a resposta é, eu existo aqui. Então, essa experiência, eu lembro que a Clélia Bessa falava, Clélia, estamos testando narrativa transmídia, que legal, com equipes diferentes, em todas essas mídias, de todas essas formas. Ela falava, isso para mim sempre foi um projeto guarda-chuva, sabe? Então eu acho que a gente tem que só tomar cuidado para não ter um museu de grandes novidades. A gente olhar para o que está acontecendo, e eu acho que a academia me trouxe essa oportunidade, sabe? Voltar para o mestrado, depois voltar para o doutorado, me deu a oportunidade de olhar o conhecimento de uma forma mais abrangente, e até eu acho que traz mais esperança, sabe? Para quando a gente conversa sobre quando a gente conversa sobre agora desatenção, quando a gente conversa sobre temas que são mais desafiadores. Legal. Eu quero ouvir suas considerações sobre isso, Joana, mas eu vou só colocar mais um ponto em cima disso, que inclusive é exatamente sobre IA, que você falou agora no final, que você falando sobre tudo isso, a questão das narrativas transmídias, de perfis de personagens, eu só fico imaginando uma camadinha a mais nisso, que seria um avatar, né, desses personagens alimentados por inteligência artificial, onde as pessoas conseguiriam ter um retorno imediato ali, né, e aí é amparado por uma base de aprendizado grande da Globo e do próprio roteiro, né, que traz ali as características principais desse personagem, você conseguir interagir com esse personagem de uma forma fluida através de uma inteligência artificial, me parece que seja um próximo passo de toda essa transformação que está acontecendo. Eu queria que você comentasse sobre isso, Joana, quais são os principais achados também do estudo em relação a esse impacto cada vez maior, né, da inteligência artificial no setor criativo. Perfeito. Então, queria só comentar alguns pontos do que a Rosane trouxe, e aí vou parar na IA, no fim das contas. Mas que eu acho que, assim, quando a gente fala hoje dessa questão que a gente vive uma crise de atenção, a gente também vive uma atenção fragmentada, e aí faz sentido a gente pensar em narrativas fragmentadas, né, que se conectem com o público em outras frentes também, né? Você comentou essa questão de ver a série ver série mexendo no celular, ou até no próprio cinema e tal. E tem eu tava conversando com meu irmão mais novo, que tem 12 anos, e ele tava me mostrando os vídeos que ele assiste no TikTok. E são todos vídeos com tela dividida, né? Então, que numa tela, a pessoa falando sobre algum assunto, e em outra tela, uma outra coisa completamente diferente, desconexa, né? Mas, enfim, parte do mesmo vídeo. E eu perguntei pra ele, eu falei, mas por que você vê o vídeo assim? E aí ele falou, porque eu não consigo mais me concentrar em uma coisa só. Então, assim, eu consigo ficar mais tempo nesse vídeo. Então, ele, com 12 anos, tem consciência de que ele precisa de duas coisas acontecendo ao mesmo tempo para conseguir ter algum nível de concentração, que é muito louco, porque realmente muda a forma como a gente se coloca no mundo, né? Dado que o mundo hoje é completamente digital, né? E um ponto que a gente vê na pesquisa, enfim, eu ia entrar aqui nas redes sociais, mas eu vou passar para IA primeiro, depois a gente volta, se for o caso. Mas que assim, a IA, o que a gente vê é que ela tem 2 pontos principais de atenção no momento atual, né? O primeiro é a IA como alimentadora ali dos algoritmos, que tem um papel central na dinâmica cultural brasileira atualmente. E aí, enfim, eu vou entrar brevemente aqui no que a gente achou no estudo em relação a isso. Mas o que a gente vê? Que as redes sociais, elas têm um papel muito central e multifacetado na dinâmica cultural atual. E isso se desdobra de 3 formas diferentes. Então, primeiro, assim, uma pesquisa até da Globo olha como as gerações se relacionam com as redes sociais. E aí, o que a gente vê é que quando a gente olha para as gerações mais velhas, de 60 a 80 anos, eles usam a rede social para ser o motivo originário ali. Então, eles usam as redes sociais efetivamente para socializar. Para ver foto do neto, para saber como estão os amigos, para saber da família e tudo mais. Conforme a gente vai avançando para as gerações mais novas, a rede social não tem mais a função de socializar. A rede social
Então a geração Y e a geração Z, elas mudam a função da rede social, que deixam de ser uma ferramenta social para se transformar em uma ferramenta de entretenimento. Então, as gerações mais novas usam para consumo de vídeo. E aí, quando a gente fala aí, né, das novelas verticais, por exemplo, e esse tanto de conteúdo que é produzido para ali e com outras formas de monetização e outros modelos de negócios, a gente vê que a rede social, ela também pode ser configurada atualmente como uma atividade cultural em si própria. Então, ela passa a concorrer em termos de tempo, de atenção, de disponibilidade com a atenção do público para as outras atividades culturais. O segundo ponto que a gente vê em relação às atividades, em relação às redes sociais, é o seguinte: uma pesquisa aqui da Firjan, a gente vê que 7 em cada 10 buscam informação sobre atividade cultural no Instagram. Então, o Instagram hoje é a principal fonte de informação sobre atividade cultural no Brasil. E quando a gente olha uma pesquisa do J. Leiva, que é de 2017, a gente vê que em 2017 a principal fonte de informação era a televisão. Alguém consegue imaginar hoje, em 2025, você querendo saber o que está passando, o que está acontecendo ao seu redor, você ligar a TV aberta? Então, a gente vê uma transformação muito grande, muito significativa no comportamento de consumo num espaço relativamente, né, entre aspas, ali, relativamente curto. E um ponto de atenção que a gente destacou no estudo é o seguinte: a gente também analisou uns dados do Comitê Gestor de Internet que mostram a presença dos espaços culturais na internet, né? E aí o que a gente vê? Que metade dos teatros brasileiros não tem presença online. E quando a gente vai para os cinemas, a gente vê que 90% está presente nas redes sociais, mas a rede social predominante é o Facebook. Então, assim, existe um descolamento de onde o público está buscando essas informações e onde os espaços culturais presenciais estão se comunicando com esse público, né? E aí, um terceiro ponto aí sobre a questão das redes sociais é que a gente vê que 54% dos jovens, eles decidem os filmes que eles vão assistir, filmes, séries, etc., com base em edits das redes sociais. Então, a gente vê as redes sociais, o mundo online, definindo também a forma de consumo do offline, entendeu? Trazendo então, até obras antigas, acho que vocês trazem isso no estudo, né? Alguns exemplos, tipo Hilda Furacão, Tapas e Beijos, que viralizaram no TikTok e aí, a partir disso tiveram um consumo maior. Exatamente, tiveram um consumo, acho que foi um aumento de 150% de Hilda Furacão por conta de trechos que viralizaram. E eu acho que também dialoga com o que a Rosane estava trazendo, dessa questão da liberdade do consumidor, né? Essa liberdade de escolha atualmente é muito maior. A gente tem ali acesso facilitado a uma infinidade de conteúdos. E isso gera, inclusive, uma ansiedade do próprio... Tem uma pesquisa também da Globo que mostra como o momento de escolher o filme que você vai assistir no streaming ou a série já é um momento de ansiedade para os jovens, porque você tem tanta informação que quem nunca, né, passou 30, 40 minutos para escolher o que vai assistir. E depois você já acabou o tempo que você tinha para assistir, você ainda está ali tentando achar a melhor opção. E aí, essas indicações nas redes sociais, elas funcionam como uma chancela de que, olha, esse conteúdo é bom. Você não precisa procurar o melhor entre uma infinidade de conteúdos. Eu estou te dizendo aqui que esse é bom. Então, o que a gente vê hoje é que a rede social, ela funciona como atividade cultural, como a principal fonte de informação sobre cultura e como porta de entrada para a cultura. E aqui a gente está falando do audiovisual, mas isso não é uma exclusividade do audiovisual. A gente tem, por exemplo, a ferramenta, né, o BookTok, que é para indicação de livros, e que já tem dados apontando que aumentou a venda de determinados livros no Brasil em mais de 66%. Então, você vê, assim, realmente o comportamento digital ditando o consumo cultural offline, e que é uma relação mais recente, embora, obviamente, né, como a Rosane trouxe, nem tudo é sobre reinventar a roda, né, enfim. E então eu acho que a IA, ela tem esse papel central, porque ela está ditando, né, a gente não tem conhecimento do funcionamento dos algoritmos e ela dita toda essa dinâmica de indicação, de o que viraliza, o que não viraliza. Mas, além disso, agora a IA está entrando também na questão da produção. E aí a gente tem uma série de debates que a gente aqui acompanha, enfim, transversalmente, mas tem alguns casos
no audiovisual que eu acho que para mim chamam a atenção, e certamente a Rosane tem uma série de outros, né? Mas que alguns que eu acho interessante comentar. Que primeiro foi aquela propaganda de carro, que eu acho que foi bem emblemática, que recriou a voz e a imagem de uma cantora já falecida, né? E aí, assim... Pode citar, né? Só para facilitar. A propaganda da Volkswagen, que recriou a Elis Regina ali. Exato, é essa mesmo. E isso gerou uma grande discussão a respeito de direitos autorais, porque apesar da família ter autorizado, isso virou uma discussão no CONAR, e, enfim, com desdobramentos, porque... inaugura um campo ali dos direitos autorais que ainda não é pacificado, né? Um outro caso que eu achei bastante curioso, não sei se vocês viram, mas que foi o caso de uma cidade no interior do Pará, que fez uma propaganda da festa junina da cidade, toda na IA. A propaganda tem 1 minuto e meio, mais ou menos, com, né, enfim, pessoas reais, entre aspas, né? Mas, enfim, são pessoas ali conversando, dançando e tal. A propaganda foi toda feita em IA com um orçamento de R$300 e sem a contratação de nenhum profissional do setor. Então você tem, por um lado, a discussão da democratização do acesso. Talvez essa prefeitura não tivesse uma propaganda se não fosse a facilidade que a IA traz, mas ao mesmo tempo você também tem toda a discussão sobre a substituição do trabalho, né? E como é que isso se desdobra para a cadeia do audiovisual, para a profissionalização do audiovisual. E aí tem um terceiro caso, que esse é super recente, que eu fiquei também bem, assim, intrigada, que foi no Festival de Zurique, agora em setembro, se não me falha a memória, que teve o anúncio, o lançamento, enfim, não sei nem como se chama isso, a apresentação da primeira atriz digital, que é uma atriz 100% criada por IA, e aí muito em linha com o que você estava comentando, né, Yuri? E que ela está disponível para fazer filmes, e, enfim, e novelas, e séries, o que quer que seja. E aí uma discussão também de parece que já tem agências se mobilizando ali para representar essa atriz por IA. E isso gerou também uma grande discussão de atores e atrizes reais falando, puxando um movimento de se a agência pegar um ator por IA, os atores reais vão sair dessa agência, porque a gente não pode permitir que isso aconteça. Então, enfim, eu daqui do meu lugar, acho que tem muita mudança aí que está ainda no âmbito do experimental, né? Enfim, que não é uma realidade do mercado, mas acho que certamente traz, né? Enfim, traz sinais de alertas e questões novas para a gente lidar. Aqui, da perspectiva da Firjan, um ponto, só para fechar aqui minha fala, que já está enorme, né? Um ponto que a gente discute muito é a necessidade de regulamentação. E aí, quando a gente fala da inteligência artificial para a cultura, os pontos principais da nossa perspectiva é a regulamentação dos direitos autorais. Então, assim, como é que você regula os direitos autorais das obras que são usadas para treinar aquela máquina? Então, assim, quais rostos que foram usados para criar o rosto dessa atriz digital? Essas pessoas estão tendo seus direitos reconhecidos de alguma forma? Quando você recria, né, uma pessoa já falecida, como o caso da Elis Regina, como é que você regulamenta esse direito também? E como é que você garante o direito das obras que foram criadas usando IA? De quem é o detentor desse direito? Até que ponto essa obra é da máquina e aí é então de domínio público, ou até que ponto isso é de quem estava ali programando? Qual nível de interação com a máquina precisa ter para garantir que eu sou o dono e não a máquina é o dono? Enfim, então essa é uma discussão longa, né, que a gente tem aí no âmbito da cultura. Não, perfeito. Acho que eu vou só pontuar uma questão de inteligência artificial que você trouxe, que eu acho que é importante, né, destacar, a IA preditiva, que é justamente esse impacto dos algoritmos no nosso comportamento, que vocês trouxeram aqui muito bem de como que molda, né, de resgatar conteúdos antigos a partir de um trecho que viralizou, e quem impulsionou esse trecho foi o algoritmo que é feito de IA, né, IA preditiva. E tem a generativa, que aí já é outra discussão que está impactando mais ainda o setor criativo no sentido de realmente criar novas coisas, novas possibilidades. Essa questão da publicidade, a gente tem vários episódios aqui de inteligência artificial, depois eu vou colocar
nas referências, num link aqui na sinopse do episódio, né, com alguns dos maiores especialistas brasileiros falando sobre vários aspectos disso. Tem um case de publicidade que eu acho interessante, que eu já citei em outro episódio, mas acho que vale lembrar, que você trouxe aí de uma cidade, né, aqui do Brasil, e tem um comercial exibido no intervalo da NBA, né, que é o principal campeonato de basquete lá dos Estados Unidos, ou seja, um dos maiores horários nobres do mundo em termos de televisão. Foi criado totalmente com IA e viralizou. Era um comercial de uma agência de bet, né, de aposta esportiva, e viralizou e teve mais de 13 milhões de exibições só nos 2 dias posteriores à exibição ali naquele momento. Foi $2.000 o custo para produzir, com apenas uma equipe de 3 pessoas ali envolvida num tempo de 2 dias. Um intervalo muito interessante, apesar de que é muito questionável também essa estética, né, da IA generativa, desses vídeos de IA generativa. Eles são meio homogeneizados ainda, não sei se eles vão conseguir chegar num nível, né, de sutilezas e tudo mais que é o conteúdo humano. Aí acho que é uma bola muito boa para você, Rosane. Claro, fica à vontade para fazer suas considerações em cima de tudo isso que a Joana trouxe também na fala dela, mas aí depois eu queria que você também trouxesse como que a IA generativa está impactando o seu trabalho. Se você tem usado aí o ChatGPT ou qualquer outra para influenciar no seu texto, para consultar, para trocar ideia, enfim, como que você tem usado e como que você enxerga esse movimento como um todo também aí na indústria criativa. Nossa, vários pontos. Eu concordo, hein, Joana, que eu acho que a gente está vivendo um período de experimentação, sabe? E eu acho que eu colocaria esse comercial que você citou também nesse lugar, né? E em vários sentidos, assim, tanto isso, né? Eu acho que, imagina, toda semana passada não, 2 semanas o Gemini, né? 3.0 saiu, aí o notebook, aí toda semana tem uma nova IA, né, que serve para isso, serve para aquilo, e principalmente em relação ao audiovisual, enfim, são pontos de atenção. Então, a primeira coisa, assim, regulamentação. Tradicionalmente, a regulamentação sempre está atrasada em relação à prática, à cultura, e a gente pode falar sobre isso, enfim, desde a regulamentação do VOD, imagina, já está aqui há mais de 10 anos no Brasil e até hoje não foi regulamentada, até as redes sociais, classificação indicativa, direitos, enfim, é um leque tão amplo, e a sociedade realmente caminha em suas práticas, e a cultura e o espírito sempre vem antes da regulamentação tão necessária para o que está acontecendo sempre, né? E porque essa regulamentação, o que ela traz? Um equilíbrio, né? Ela traz um equilíbrio, ela garante direitos, garante responsabilidade. Não preciso nem me alongar nisso, porque eu acho que é quase uma obviedade. E aí, a IA hoje, eu uso, sim, quando eu estou escrevendo para pesquisa, eu uso, às vezes, para, me traz 10 soluções para esse problema, ou outro dia, assim, a gente acabou a sala de roteiro da novela, tá terminando, e eu fiz uma IA de mim, uma imagem de mim mesma, usando o Nano, surfando no Havaí. E muita gente acredita, mas você tá de férias, você viajou, algumas pessoas queriam acreditar, entende? Então isso é um pouco assustador, quando eles chegaram a acreditar, é assustador não só para o futuro do audiovisual, para emprego, eleições ano que vem, tudo isso que está acontecendo, esse realismo, mas eu acho que a gente pode viver um novo patamar. A gente achou que o peak content, ou seja, o conteúdo, né, é isso que você até estava falando, uma saturação do conteúdo, que a gente estava falando, né, principalmente geração Z, geração Y, e mesmo a gente procurando conteúdo que acaba não vendo nada porque ficou procurando, pode aumentar, mas quando a gente para pensar, o que fica? O que realmente é consumido? Às vezes eu uso, quando estou dando aula, sei lá, papel e caneta. Todo mundo virou escritor, todo mundo virou poeta, todo mundo vira pintor, todo mundo vira gravurista. Não, eu acho que o que fica é a conexão humana. Ou seja, quando aquele conteúdo, quando aquela obra, você se conecta de alguma forma com aquilo, aquela obra acontece. E quando é que isso para mim acontece? Quando tem pequenos defeitos, quando tem sutilezas, quando tem imperfeições, quando tem
quando tem esse ingrediente humano e quando tem frescor. E principalmente o que eu faço, que é contar histórias através do audiovisual, seja na tela do cinema, seja na televisão, seja numa plataforma digital interativa ou não, depende dessa intuição para a criação, depende desse frescor, depende... Eu só estou conseguindo achar palavras em inglês no momento que me irrita, mas desse insight, sabe? Desse achado, de achar o que está latente na sociedade. E para mim, isso não acontece quando você trabalha ou cria apenas a partir de referências que, inclusive, infringem o direito autoral, mas quando você só trabalha a partir do que já existe. O que um criador faz é intuir o que não existe que pode interessar. É fazer parte, e eu acho que, mais uma vez, voltando ao estudo, que vocês falam nesse estudo, que o offline tem uma característica de vivenciar algo o valor de vivenciar alguma coisa entre outros seres humanos. Porque isso faz a gente se sentir parte da humanidade. Traz o ethos daquele momento, o espírito da época, além da conexão humana. E eu acho que é daí que surgem as histórias, sabe? Maravilhoso, eu adorei isso que você falou, o valor que o criador faz é intuir algo que ainda não existe. Acho que isso capta bem. Faltou alguma coisa que vocês acham que a gente não falou sobre o futuro do audiovisual? Ai, tanta coisa, né? Eu acho que o futuro do audiovisual é uma coisa tão ampla, tão gigante, mas... Assim, só corroborando o que você trouxe, né, Rosane, que uma das coisas que a gente vê no estudo também é que um dos principais motivadores para os brasileiros consumirem cultura presencialmente é a interação e a experiência. Então, a gente vê que tem esse fator humano aí que os ambientes online ainda não são capazes de recriar. E que eu acho que quando a gente fala desse momento, né, de saturação, né, de excesso de informação e tudo mais, a gente vê tendências, por exemplo, médicos na Suíça que estão receitando idas a museu como formas de lutar contra questões psicológicas. Então a gente vê que é isso, todas essas inovações são muito tentadoras, acho que fazem sim parte da realidade atual, mas a gente tem ali uma parte humana que eu acho que não se perde, independente de onde o futuro do audiovisual for e nos levar, né? Boa. Vamos para a nossa dica de ouro. Aí eu queria agradecer demais aí o papo, adorei. Daria para conversar muito mais tempo aqui, com certeza que tem outros assuntos para explorar dentro desse campo do audiovisual, mas acho que a gente cobriu aí pelo menos algumas das principais tendências do momento, né, relacionadas a essa indústria. E pedir as considerações finais de vocês e uma dica de conteúdo, alguma coisa que vocês estejam lendo, vendo, ouvindo para compartilhar com a audiência. E aí, é claro, né, nessa dica de conteúdo já fica aqui também a dica do estudo, que a gente também usou como base dessa conversa, e do livro da Rosane, que tem inclusive um episódio aqui, há um pouco mais de um ano, onde a gente trouxe bastantes elementos aí desse livro. Eu recomendo o estudo, sabe? A minha dica de ouro é ler o estudo completo, eu achei super interessante, me fez refletir, porque para estar aqui hoje, né, você me mandou o estudo até para dar uma estudada e saber sobre o que a gente ia abordar e conversar aqui. Eu acho que tem várias coisas bacanas que a gente falou aqui, mas ler o estudo aprofundado também pode trazer outros insights. E para mim, assim, pensar o futuro do audiovisual, que eu faço o tempo todo, voltar para a academia, fazer o doutorado que resultou no livro, foi uma forma também de fazer isso, porque a gente... é difícil conseguir parar, pensar, refletir sobre para onde a gente está indo. A gente está tão no presente, com uma ansiedade de futuro, mas vivendo o presente, que às vezes a gente vai indo, sem muito saber para onde. Então, esse momento de parar, pensar, ler o estudo, ir ao museu, ir ao cinema, até essa relação com o próprio estudo... que conhecimento está na internet, né? E que na vida fora das redes sociais ou do mundo digital a gente está vivendo, mas eu acho que a gente aprende muito fora da internet, fora do mundo digital. Às vezes o tempo de ler um livro. Eu costumo pensar muito andando pelo bairro,
indo lutar Muay Thai, às vezes entra, sabe assim, quando Legal. vem as ideias, quando a gente não está tão concentrado em aprender. Boa, concordo totalmente. Eu também não posso concordar mais. Mas no meu caso não é Muay Thai, é a bicicleta, que é o momento de desopilar. Assim, primeiro, né, nas dicas. Assim, esse estudo me moveu muito no sentido de entender comportamento de consumo, né? Que é uma coisa que eu já faço há muitos anos, mas que me encanta muito. E aí tem duas dicas, assim, para quem tem interesse sobre isso, que eu acho. Uma é a própria plataforma da Globo, que eu acho que é Globo Gente, que tem uma série de pesquisas sobre comportamento de consumo no audiovisual, que são muito interessantes. E que conversam muito, né, com isso do nosso comportamento da sociedade contemporânea. E tem um outro podcast que eu amo, que é o Caoscast, que, enfim, que fala muito também dessas tendências, e aí não só para o audiovisual, né, enfim, para a sociedade como um todo, mas que explicam, às vezes eu me sinto ali ouvindo e entendendo os meus próprios comportamentos atuais, sabe? Então isso aqui não é um comportamento individual, isso é um comportamento coletivo. E que eu acho que é legal para a gente entender esse momento de mundo que a gente está vivendo. E aí, de considerações finais, eu acho que a gente já falou um pouco de tudo, né? Eu vou deixar a terceira recomendação, né? Que eu acho que é a gente ir aos cinemas, espaço físico dos cinemas, ocupar e assistir conteúdo brasileiro, que eu acho que a gente precisa também valorizar a nossa própria indústria e, enfim, nesse movimento de retomada da cultura presencial, acho que isso é importante. Mas também falar que, assim, eu sou apaixonada por dados e que eu acho que os dados, eles não vão dar o manual do sucesso, porque, enfim, não existe, né, um manual fechado do sucesso, mas eu acho que eles são importantes para a gente entender esses movimentos e entender como é que tomar decisões mais conscientes, a partir, entendendo como é que o consumidor se comporta hoje, quais são as preferências, o que faz o consumidor estar presente nos ambientes de cultura, enfim. Então, eu acho que é um pouco isso tudo. Boa, muito bom. Todas essas dicas, referências que a gente citou ao longo da conversa, lembrando, vão estar num link aqui na sinopse do episódio. Muito obrigado, Joana. Muito obrigado, Rosane. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Lembrando que a conversa não encerra agora, a gente está no Instagram, o @CasaFerjan, e quinzenalmente na sua plataforma de áudio preferida para falar sobre o que você precisa saber hoje para estar cada vez mais preparado para o futuro. Obrigado, Joana e Rosane, mais uma vez. Adorei o papo. Obrigada a vocês. Obrigado pelo convite, pela conversa maravilhosa.